Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Hebreus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 7. Nós vimos ontem, o capítulo 6 terminou falando sobre Jesus. Ele é a âncora da nossa alma, e ele se tornou um sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí nesse capítulo 7, o texto do escritor aos Hebreus começa falando exatamente sobre esse Melquisedeque. Vai falar que ele, um rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ele encontrou-se com Abraão quando Abraão voltava depois de derrotar os reis de uma guerra. Esse rei Melquisedeque e sumo sacerdote do Deus Altíssimo, ele abençoou Abraão. Quando nós lemos em Gênesis, nós vemos que ele trouxe pão e vinho, já simbolizando a morte e o sacrifício de Cristo Jesus. Então abençoou, deu pão e vinho para Abraão, tudo apontando para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Então Abraão lhe deu o dízimo de todas as coisas. Aí vai falar o significado do nome de Melquisedeque, que é rei de justiça e rei de paz. Ele é uma tipificação do próprio Cristo Jesus, de Jesus Cristo. Vai falar ali, olha, considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Ali no versículo 7, vai falar ali o quanto é importante nós entendermos que, sem dúvida alguma, é o inferior que é abençoado pelo superior. Quando ele fala que Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque, falando ali que quando, na vigência da lei, Levi, os sacerdotes levíticos recebiam os dízimos do povo de Deus, mas é como se por intermédio de Abraão, porque Levi veio depois de Abraão, como se por intermédio de Abraão, Levi estivesse devolvendo, entregando todos os dízimos ao próprio Jesus Cristo, quando Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque. E aí no versículo 7 está escrito, sem dúvida alguma, é o inferior que é abençoado pelo superior, referindo-se que Jesus Cristo é superior, e na verdade é ele que abençoa, não é porque nós, ou trazendo aqui no contexto da carta aos Hebreus, não é porque os judeus entregavam os dízimos que eles eram abençoados, mas é porque o próprio Jesus Cristo toma a iniciativa de abençoar, porque quando aqui está falando sobre o encontro de Melquisedeque com Abraão, e quando nós lemos em Gênesis, nós vemos que Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, e então Abraão devolveu os dízimos. Ou seja, fazer um adendo aqui sobre dízimos, nós temos um estudo, amados, que você pode baixar gratuitamente no nosso site e compreender melhor um pouquinho até mesmo a respeito dessas escrituras. O dízimo, o intuito do dízimo nunca foi ser uma moeda de troca, de barganha com Deus. Eu devolvo o dízimo para ser abençoado. Não. Esse versículo 7 precisa ficar muito bem guardado no nosso coração. Sem dúvida alguma, é o inferior que é abençoado pelo superior. Não é porque nós entregamos dízimos é que somos abençoados. É o próprio Senhor Jesus que toma a iniciativa de nos abençoar. Você pode entender melhor essa questão de princípio sobre dízimos baixando o nosso estudo. Nós escrevemos, eu e a Karina, você pode baixar lá no nosso site gratuitamente, ler com atenção, ver todas as passagens bíblicas e compreender melhor essa questão de dízimos. Bem interessante, sugiro que você leia esse estudo. E aí aqui no capítulo 7 ele continua, no primeiro caso ele vai falando ali, né, no primeiro caso falando de Levi, quem recebe o dízimo são homens mortais, mas no outro caso, ou seja, quando é Abraão que devolveu ali para Melquisedeque, é aquele de quem se declara que vive, ou seja, Melquisedeque representa uma tipificação de Jesus Cristo. E aí do versículo 11 em diante, e esse texto eu quero ler com você, eu vou ler do versículo 11 até o versículo 19, nós precisamos compreender isso daqui, é extraordinário o que essa mensagem nos ensina. Então, a partir do versículo 11 está escrito assim,
Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala a respeito de sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Amados, veja que extraordinário esse texto, vale lembrar, carta aos Hebreus. Os judeus estavam acostumados com o quê? Com guardar a lei de Moisés. Aí o escritor aos Hebreus iniciou esse capítulo 7 falando sobre dízimos, ou seja, dizendo assim: dízimos não é porque vocês entregam os dízimos que vocês são abençoados, entendam que a bênção vem de Deus. É nós que somos inferiores, é que somos abençoados pelo superior quando entregamos o dízimo. Não significa que nós estamos abençoando a Deus por entregar o dízimo, porque nós somos inferior, não tem como abençoar o superior. É o contrário, é Ele, Deus, que é superior, é que nos abençoa, como nós vimos ali no versículo 7. E aí ele continua aqui nesse texto que nós lemos: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, porque foi na vigência do sacerdócio levítico que o povo recebeu a lei, por que haveria a necessidade de se levantar um outro sacerdote que não é um levita? Pelo contrário, não é da tribo de Levi, mas é da tribo de Judá, da qual Moisés nem menciona. Alguém da tribo de Judá nem é mencionado como se pudesse ser um sacerdote. Por quê? Porque Deus não levantou Jesus Cristo simplesmente segundo a linhagem, segundo uma regra estabelecida, mas ele estabeleceu Jesus segundo o poder de uma vida indestrutível. E Jesus Cristo é esse sumo sacerdote perfeito. Então, se ele é o sumo sacerdote perfeito, foi iniciado um novo sacerdócio. Aí vem ali no versículo 18, a ordenança anterior é o que? É revogada. Por quê? Porque era fraca e inútil. Porque a lei não foi capaz de aperfeiçoar coisa alguma. Por que a lei não foi capaz de aperfeiçoar coisa alguma, amados? Porque a lei não foi capaz de dar uma nova vida para o ser humano. Quem é capaz de dar uma nova vida ao ser humano? Jesus Cristo, por meio da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição, ele fez o que era impossível aos homens, naturalmente falando. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, e por causa da obra dele, ele estabeleceu uma nova humanidade, como está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criação. Amados, em Cristo Jesus, nós nos tornamos uma nova humanidade. E por isso que está escrito que então a ordenança anterior foi revogada. Por quê? Porque ela não conseguiu aperfeiçoar coisa alguma. Por quê? Porque a lei de Moisés não veio para dar vida ao ser humano. Quando nós estudamos a carta aos Romanos, como nós já estudamos, nós podemos compreender o propósito. A carta aos Gálatas, nós podemos compreender o propósito da lei. Foi mostrar ao homem que ele era pecador, tinha uma natureza corrompida e precisava de um Salvador. E esse Salvador, esse Redentor é quem? Jesus Cristo. E é isso que está falando aqui no capítulo 7 de Hebreus.
Tanto que ali no versículo 24, vou ler com vocês esses versículos também, 24, 25 e 26 está escrito assim: mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Amados, em Cristo Jesus se estabelece um novo modelo de vida. Se estabelece uma nova lei, a lei de Cristo. Isso nós veremos no capítulo 8, que é amanhã. Nós falaremos sobre esse sacerdote, Jesus Cristo, que é um mediador de uma nova aliança. E a vida da nova aliança é diferente da antiga aliança. Por isso que o escritor aos Hebreus faz questão de dizer: a aliança anterior foi revogada. Estabeleceu-se algo novo, uma esperança superior. E se estabeleceu uma esperança superior, no capítulo de amanhã nós veremos com mais detalhes, falando sobre a nova aliança, é um novo modelo de vida. O modelo de vida na lei de Moisés era pautado numa obediência, mas que muitas vezes era meramente exterior. Agora, na nova aliança, é uma obediência proveniente da fé na suficiência de Cristo Jesus. É uma obediência interior, porque o Espírito Santo habita em nós na nova aliança. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, na nossa nova vida. E podemos ouvir e discernir e entender a voz do Espírito e sermos guiados por ele. Não é simplesmente faça isso e você vai ser abençoado, e não faça isso para que você não seja amaldiçoado. Não é simplesmente esse modelo de vida. O modelo de vida da nova aliança é um modelo de vida para ser vivido por meio de Cristo Jesus. Para que por meio dele nós possamos viver, para que por meio dele, por meio de Cristo Jesus, nós nos aproximemos de Deus. Mas isso nós veremos amanhã com maior detalhes no capítulo 8. Amados, nesse capítulo 7, nós podemos compreender o poder da obra de Cristo Jesus. Amados, podemos compreender o intuito da lei não foi dar vida para o homem, mas o intuito de Cristo Jesus foi dar vida para o homem. Em Cristo Jesus nós somos o que? Vivificados. Por isso que no Senhor nós temos uma aliança, fazemos parte de uma aliança superior, uma nova aliança, estabelecida por Deus em Cristo Jesus. E nós podemos viver debaixo do poder dessa nova aliança, sendo capacitados pelo Espírito Santo que habita em nós, ensinados pelo Espírito Santo, podemos confiar plenamente na obra completa que Cristo Jesus realizou. E para finalizar, eu quero ler de novo o versículo 7, que esse versículo fique firmado nos nossos corações. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Amados, nós não temos como abençoar a Deus, mas nós somos completamente abençoados por Ele. Porque, sem dúvida alguma, nós, o inferior, é abençoado pelo superior, Deus, manifestado na pessoa de Jesus Cristo, que se entregou por nós, que tomou a iniciativa para nos abençoar. Isso é um princípio que nós podemos levar para todas as áreas da nossa vida. Nós podemos, a palavra diz que nós podemos agradar a Deus, nós veremos isso no capítulo 11. Podemos agradar a Deus levando uma vida de fé. Mas abençoar é nós que somos abençoados por Deus. Porque Ele é que tomou a iniciativa
de se entregar por nós, de estabelecer um novo modelo de vida para nós, de nos abençoar com o Espírito Santo de Deus e com a nova vida que há em Cristo Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez, pela tua obra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor estabeleceu um novo modelo de vida para nós. Obrigada porque Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito e por meio de Cristo Jesus nós podemos nos achegar a Deus. Obrigada, Senhor, porque Jesus Cristo fez uma obra e uma obra completa. Obrigada porque somos completamente, totalmente abençoados em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor. Pai, nos ajuda a compreender a plenitude dessa bênção que é viver por meio de Cristo, que é estarmos debaixo da nova aliança estabelecida pelo Senhor. Nos ajuda a compreender tudo isso, Pai, porque nós queremos que a nossa vida seja em tudo para a sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.